Antes da colonização na América do Norte, no século XV d.C., diversas civilizações tribais habitavam a bela paisagem continental, dos pântanos do sul às colinas do leste, planícies do meio-oeste, montanhas centrais e desertos do oeste. Os povos indígenas da América pré-Colombo dominavam o interior do continente sem imaginar que colonizadores brancos explorariam suas terras nos séculos seguintes. Essas tribos não eram simplesmente massas bárbaras de selvagens e assassinos, mas sim sociedades complexas com milhares de línguas e dialetos, culturas com obrigações apaixonadas, sistemas políticos e conselhos de liderança, além de religiões repletas de espiritualidade e mitologia. Infelizmente, porém, a maioria desses costumes e crenças foi quase totalmente apagada dos livros de história após a introdução da colonização na América no século XVI, período em que a população indígena diminuiu em centenas de milhares. Hoje, apenas pequenas porções dessas tribos fazem parte da demografia americana. Para preservar suas histórias, culturas e modos de vida, este é o segundo de uma série de breves ensaios que documentam os ricos detalhes das tribos indígenas, abrangendo desde as primeiras nações no Canadá até os nativos mexicanos no México. Esta é a história dos Númina, traduzido como o povo em inglês, e conhecidos coloquialmente como Comanche. Um dos aspectos mais fascinantes da cultura Comanche é sua língua, uma variação única de línguas e dialetos mais antigos vistos entre as tribos indígenas. A língua recebe o nome da própria tribo, chamada Comanche, e representa uma língua nímica que deriva do grande tronco das línguas uto-aztecas. Anos atrás, os Comanche se separaram dos Shoshone, um grupo maior de nativos americanos. Por volta do ano de 1700, os Comanche mantiveram a língua dos Shoshone até o final da década de 1780, quando os primeiros registros de interações com os Comanche sugerem que eles usavam dialetos dos Shoshone. Só no início do século XX, os historiadores começaram a documentar as mudanças reconhecidas no idioma oficial dos Comanche. Essas diferenças eram sutis, mas impactantes, com as mudanças sonoras de baixo nível, separando completamente o novo dialeto do antigo. As mudanças tornaram quase impossível que um falante demonstrasse compreensão mútua dos dois dialetos, e o novo dialeto Comanche foi gradualmente caindo em desuso. Uma das razões para isso foram os internatos forçados às crianças Comanche no final do século XIX, após o término das guerras entre americanos e indígenas. Os alunos desses internatos eram obrigados a aprender e usar só inglês, não seus dialetos nativos. Crianças que desobedeciam eram punidas. Mais ou menos na mesma época, o notável chefe Comanche Quanah Parker aprendeu inglês por conta própria e disse a seus próprios filhos para evitarem usar sua língua nativa, pois eles prosperariam na América se continuassem falando inglês. A língua Comanche continuou desaparecendo, mas antes disso, contribuiu de forma vital para a Segunda Guerra Mundial. Após o sucesso do programa de codificadores na Primeira Guerra Mundial, o Exército dos Estados Unidos da América adotou estratégia semelhante na Segunda. Na invasão dos Estados Unidos da América na Normandia, em 6 de junho de 1944, 17 soldados Comanche, os codificadores Comanche, foram usados no dia D para transmitir informações vitais indecifráveis pelas potências do eixo. Todos os 17 homens sobreviveram, e seu domínio da língua Comanche foi essencial em um dos dias mais importantes da história mundial. Apesar do heroísmo deles, a língua continuou sumindo nos Estados Unidos. Atualmente, menos de 1% dos anciãos Comanche falam sua língua oficial.
Felizmente, apesar do triste desaparecimento da língua comanche, o restante de sua cultura permanece vivo desde os tempos em que eram caçadores-coletores nas montanhas rochosas. A comida sempre desempenhou um papel íntimo na cultura comanche, já que sua obtenção vinha tanto dos homens quanto das mulheres. Na tribo comanche, todos os membros aptos deviam buscar alimento, sem distinção de gênero. Essas práticas continuaram até a introdução dos cavalos pelos exploradores europeus, e os comanche rapidamente evoluíram principalmente para uma tribo de caçadores, uma atividade na qual os homens dominavam em sua maioria. Grandes caçadas visavam bisões, alces, ursos e cervos. Os comanche raramente comiam peixe e só caçavam pequenos animais e aves em casos de muita fome, ou se a caça de grandes animais fosse insuficiente. Com a chegada dos colonos brancos nas terras dos comanche, os caçadores passaram a caçar gado como fonte extra de alimento. Enquanto os homens caçavam, as mulheres também tinham tarefas relacionadas ao preparo dos alimentos. As mulheres comanche ainda colhiam frutas silvestres e outros tipos disponíveis. Isso incluía figo da Índia, cebolas selvagens, ameixas, nozes pecan e caques. Ao cozinhar carne, as mulheres cavavam buracos forrados com estômago de búfalo e peles, usando-os como grandes bacias. Depois, pedras aquecidas no fogo eram colocadas no buraco, até que a água dentro começasse a ferver. Com o tempo, exploradores espanhóis trouxeram panelas de cobre e ferro aos comanche, que passaram a preferi-las por facilitarem e acelerarem o cozimento. A dieta específica dos comanche variava de mingau de tutano de bisão, feijões esmagados, fígado cru, leite de veado e pemmican para os grupos de guerreiros. Esses pratos eram servidos a qualquer hora, principalmente para visitantes amigáveis. No entanto, a maioria dos comanche comia cafés da manhã menores e jantava refeições maiores, e só comia no meio do dia, se fosse conveniente. Em termos de aparência, os homens comanche geralmente usavam o cabelo comprido, às vezes repartido bem no meio e penteado para trás com gordura. O cabelo deles frequentemente era visto trançado em 2 longos rabos presos por tecido, com uma única mecha trançada com contas e uma pena, chamada de scalp lock. As mulheres não tinham cabelos tão longos quanto os homens, mas também faziam tranças e pintavam o couro cabeludo. Os guerreiros comanche raramente usavam cocares típicos das tribos das planícies, preferindo adornos de couro cabeludo de búfalo com cabeça e chifres de bisão no topo. A cultura comanche também é fortemente baseada na decoração corporal. Piercings de arame e conchas eram populares, assim como tatuagens geométricas nos corpos dos homens comanche. Os comanche também utilizavam pintura corporal e facial. Enquanto o preto era reservado para tempos de guerra, outras cores estavam disponíveis a qualquer momento. Não existiam regras claras sobre o que pintar em alguém. Na verdade, isso variava conforme as emoções e o estilo de cada um, que pintava de acordo com sua personalidade. As mulheres usavam pigmentos vermelhos e amarelos nos lábios e tintas vermelhas, laranjas e amarelas nas orelhas e bochechas. Essas cores vinham de sucos de frutas e argila e, mais tarde, de vermelhão e gordura fornecidos por comerciantes europeus. Os comanche usavam mocassins de couro de búfalo e veado, mantos de peles de grandes animais, camurça entre as pernas e perneiras de couro de veado. As mulheres frequentemente ficavam nuas da cintura para cima, assim como os meninos antes de atingirem a idade adulta. Depois do século XIX, o tecido substituiu a camurça e os homens passaram a usar camisas. Mulheres usavam vestidos e blusas de manga longa de couro de veado, decorando roupas maiores com pele de animal, miçangas e sucata. No inverno, os comanche reforçavam as roupas com couro de búfalo, trocavam mocassins por botas forradas e usavam casacos pesados feitos dos couros mais grossos obtidos nas caçadas. Em artes e artesanato, os comanche dependiam totalmente do búfalo americano para obter materiais.
Desde roupas, ferramentas, armas, utensílios de cozinha, até abrigos eram feitos das peles, ossos, tendões e chifres do bisão. Mais tarde, após a dizimação do búfalo americano, os Comanche passaram a trocar esses produtos com os colonos, já que a tecelagem de cestos, entalhe em madeira e a fabricação de objetos de metal nunca foram implementados em sua cultura. Em relação à vida de um Comanche, cada tribo tinha costumes específicos desde o nascimento até a morte. Mulheres costumavam entrar em trabalho, de parto no acampamento, geralmente em seu tipe ou alojamento. Após o nascimento, o cordão umbilical era pendurado intacto em uma árvore próxima. Se permanecesse lá intocado antes de estragar, isso era considerado um sinal de que o bebê em questão teria uma vida saudável e afortunada. Para nomear um menino, os pais geralmente pediam aos curandeiros da tribo que fizessem uma cerimônia oficial de nomeação. Isso incluía fumar um cachimbo nas 4 direções e várias orações, enquanto o curandeiro erguia a criança ao céu. Os nomes das meninas eram escolhidos pela mãe, e geralmente parecidos com os da família do pai. A maioria das crianças ganhava apelidos na adolescência, mas não era garantido. Os papéis de gênero geralmente faziam com que os meninos seguissem os homens, aprendendo com o dia a dia deles, enquanto as meninas aprendiam com as mulheres. A punição geralmente era reservada apenas para circunstâncias raras e envolvia histórias de bicho-papão que visitavam as crianças à noite. Aos 12 anos, as meninas já se comportavam como mulheres e assumiam responsabilidades. Após a iniciação adulta, as mulheres da tribo eram consideradas para casamento. Os meninos tinham até os 15 anos para passar pelo rito de passagem à vida adulta. Esses rituais envolviam jornadas espirituais, onde jovens exploravam sua espiritualidade e aprendiam fundamentos da medicina. Após o treinamento completo como guerreiros, se aprovados nos testes finais, eram reconhecidos pela tradição da dança da doação. Nessas ocasiões, o jovem dançava enquanto o resto da tribo jogava presentes aos seus pés, às vezes até não terem mais nada. Os Comanches se orgulhavam de ser guerreiros, especialmente após o comércio de cavalos marcar toda a tribo. Antes dos cavalos, os Comanches usavam travóis puxados por cães, mas logo passaram a preferir cavalos após negociarem com espanhóis, tribos Pueblo e depois com colonos americanos. Como já foi mencionado, o comércio de cavalos revolucionou o modo de vida dos Comanches, transformando tanto a forma como preparavam sua comida quanto a maneira como lutavam. A quantidade de cavalos passou a ser o principal critério de riqueza e deu aos Comanches grande vantagem sobre outros grupos indígenas guerreiros. Foi nesse momento que os Comanches receberam o título de tribo indígena mais temida da América do Norte. Com cavalos, os Comanches realizaram inúmeros ataques na região, principalmente contra colonizadores europeus, grupos migratórios e viajantes rumo ao oeste pelas trilhas do sudoeste. Até que os missionários cristãos convenceram os Comanches a tratar seus mortos como é comum nas práticas funerárias modernas. Eles tinham um costume muito específico quando se tratava de lamentar os mortos. Quando um Comanche morria, seu corpo era enrolado em um cobertor ou pele de animal e posto sobre um cavalo atrás do cavaleiro. A pessoa escolhida montava o cavalo e cruzava as terras até achar um local apropriado para o enterro. Uma vez encontrado o local, o corpo do falecido era coberto por pedras, e o cavaleiro retornava ao acampamento, onde os pertences do morto eram queimados. Depois, o principal enlutado cortava os braços e derramava sangue como símbolo de seu luto. Um dos belos artefatos de uma cultura Comanche que luta para sobreviver atualmente. Como citado antes, a história dos Comanches é bem parecida com a dos Shoshone orientais, que vivem principalmente no atual Wyoming.
Acredita-se que a tribo Comanche se separou dos Shoshone no século XVI e migrou para o sul, chegando ao atual Colorado, onde foram encontrados como uma tribo nômade das planícies. O motivo dessa mudança geralmente está associado a um clima menos árido, onde os bisões eram encontrados com mais frequência nas grandes planícies. No fim do século XVII, acredita-se que os Comanches formaram aliança com os Ute, pois compartilhavam o Vale de São Luís e as Montanhas Sangre de Cristo durante a caça ao bisão no verão. Por volta de 1680, acredita-se que os Comanches trocaram cavalos pela primeira vez com os Pueblo, após expulsarem os espanhóis do atual Novo México na Revolta dos Pueblo. As nações europeias souberam do estilo de vida nômade e agressivo dos Comanches nas planícies, quando um soldado espanhol alertou os líderes de Taos no Novo México. No final do século XVIII, havia duas grandes divisões do povo Comanche. Uma composta pelos grupos ocidentais do Colorado, Novo México e Panhandle do Texas, e a outra pelos grupos orientais de Oklahoma e Texas Central. Os primeiros grupos estavam em conflito direto com os assentamentos espanhóis do Novo México, enquanto os últimos grupos estavam em conflito com os espanhóis do Texas. Depois, um terceiro grande conflito começou com os franceses no leste das Grandes Planícies. Esses conflitos foram o que levaram os esforços de guerra dos Comanches para a primeira metade do século XIX e acabaram originando 5 divisões separadas dos Comanches ao todo. Os conflitos mencionados anteriormente vieram na forma das guerras Comanches, com grandes subcategorias de batalhas chamadas de Guerra Comanche Mexicana e Guerras Texas Indígenas. A Guerra Comanche Mexicana durou cerca de 50 anos, de 1821 a 1870, envolvendo Comanches e aliados Kiowa e Apache. Esses conflitos foram principalmente ataques à infraestrutura mexicana enfraquecida na América e à defesa da comancheria contra colonos e tribos indígenas rivais. As Guerras Índias do Texas ocorreram entre 1820 e 1875. Os conflitos focaram na animosidade entre Comanche, outras tribos das planícies e mexicanos, espanhóis, texanos e americanos. As Guerras Índias do Texas consolidaram a fama dos Comanches como senhores ferozes e temidos das planícies. Atacavam com precisão implacável e quase nunca tinham paz. Com a luta pelos direitos à terra perdida, eles intensificaram ataques, sequestros e confrontos mais violentos contra colonos, agentes da lei e o exército dos Estados Unidos. Infelizmente, para os Comanche, eles não conseguiram acompanhar o aumento de mão de obra e recursos do estado do Texas e do exército dos Estados Unidos em geral. Os grandes surtos de cólera da década de 1840 foram a primeira bomba relógio para os Comanche, já que eles e todas as outras tribos nativas sofreram enormes perdas devido a doenças e enfermidades. Eles foram então, lentamente, mas de forma estratégica, eliminados dos territórios do oeste, primeiro através do extermínio dos bisões em toda a região das Grandes Planícies. Em 1879, quase não havia mais búfalos americanos no território Comanche, privando os guerreiros de sua principal fonte de alimento, ferramentas, abrigo, vestuário e sustento. Depois, vieram as duas batalhas das paredes de adobe, a primeira em 1864 e a segunda em 1874. A última presenciou a tentativa frustrada dos Comanche de atacar caçadores colonos no Panhandle do Texas. O exército dos Estados Unidos da América fez um último esforço para obrigar os guerreiros Comanche livres a irem para as reservas. Em 1875, só restava um grupo de guerreiros Comanche livres. Liderados por Quanah Parker, eles se renderam aos Estados Unidos da América e foram para a reserva de Fort Sill, hoje em Oklahoma. Durante 25 anos, Parker buscou melhorar a vida de seu povo,
Agora reunido em terras pouco produtivas, encontrando autoridades em Washington, Distrito de Colômbia, várias vezes. Ele defendeu a liberdade religiosa da Igreja Nativa Americana e buscou oportunidades para reservas de Oklahoma. Quanah Parker morreu em fevereiro de 1911, encerrando uma era de liderança Comanche nas Grandes Planícies. Com a mudança dos sistemas de liderança e a assimilação dos Comanches à vida americana, as atitudes na reserva mudaram para muitos. Durante a Segunda Guerra Mundial, quase metade dos Comanches de Oklahoma deixou as terras tribais rumo à Califórnia e estados vizinhos. Esses Comanches buscavam melhores oportunidades e um novo começo, alguns querendo voltar às terras ancestrais. Atualmente, quase metade dos 17 mil Comanches restantes vive na cidade de Lawton, Oklahoma. O restante está, em sua maioria, disperso pelo sudoeste dos Estados Unidos, fazendo tudo o que podem para preservar o que resta de sua cultura, língua e história. É fácil pensar nos Comanches e atribuí-los apenas à violência na fronteira americana durante o auge do Velho Oeste e até meados do século XIX, mas é importante lembrar que seus modos de vida remontam a séculos antes disso. Em vez disso, pense nos Comanches como defensores das grandes planícies, unidos uns aos outros e ao mundo natural ao seu redor por meio de um foco dedicado na coragem. Considere os caçadores experientes e guerreiros ágeis. Considere os sonhadores e espiritualistas, com foco em coragem, fraternidade e paixão. Esta é a história dos Namana. Esta é a história dos Comanche.